pessoal, hoje eu vim aqui ensinar vocês como faz o cadastro dos produtos. Inicialmente, só para mostrar aqui para vocês, o cadastro dos produtos ele fica aqui na aba de cadastros globais. Aqui a gente tem o cliente, né, o produto e também outros cadastros aqui. A aba de cadastros globais e a aba de gestão, ela vai estar em todos os módulos. Então, você pode estar no módulo de materiais, ela vai estar aqui. Você pode estar no módulo de financeiro, né, igual a gente já estava, ela também vai estar aqui. Então, você consegue cadastrar essas informações que a gente tem aqui, né, de todos os módulos. Eu estou aqui, então, inicialmente no do financeiro mesmo. Vim aqui em cadastros globais, então vamos no cadastro de produtos. Aqui a gente tem como filtrar os produtos, depois que a gente já tiver cadastrado alguns produtos, né, a gente consegue filtrar por todos, né, para conseguir visualizar todos os produtos cadastrados. Por situação, se eu quiser ver produtos apenas ativos ou inativos. Por tipo, se eu quiser ver produtos ou apenas serviços. E depois a gente também consegue fazer algumas personalizações de filtro, né, aqui internamente. Normalmente os clientes solicitam aqui pra gente, ou até mesmo no momento da implantação, ou, né, num outro momento, para que a gente consiga personalizar para eles o que eles gostariam de visualizar ali na tela dos produtos. Então, também tem como a gente personalizar o filtro posteriormente. Vou colocar aqui o filtro de todos e vou executar. Aqui a gente já tem bastante produto cadastrado. Eu vou dar um novo aqui para que a gente consiga cadastrar um novo. Eu vou mostrando os campinhos aqui para vocês. Vou mostrar apenas para vocês, para agilizar, para você que está assistindo o vídeo, apenas para cadastrar os produtos. Você gostaria de apenas já agilizar o cadastro deles e depois adicionar o restante das informações, vou mostrar para vocês quais são os campos obrigatórios que você precisa colocar em todos os produtos. Se você utiliza as classificações para quebrar o seu código, né? Então você precisa preencher as classificações, do contrário, se você não utiliza, você vai utilizar o número sequencial, né, de produtos, então essa informação não vai ser necessário preencher apenas se você utiliza esse tipo de quebra. Esse tipo de quebra, depois ele é combinado, né, durante a implantação. Você precisa preencher qual o tipo do produto, se é produto ou serviço, qual a situação da mercadoria, o nome, né, que depois posteriormente vai virar o nome fantasia também quando você apertar em Tab, o NCM, muito importante, principalmente pensando em notas. A procedência já vai vir por padrão, né, mas é interessante colocar a correta. E o controle, né, que seria aqui a unidade de medida para venda, compra e controle. Primeira aba que temos aqui é a aba de identificação. Na aba de identificação, a gente tem aqui tabelas de classificação 1, 2 e 3. Aqui para mim ela está bloqueada porque na empresa que eu estou utilizando aqui para teste, né, ela não utiliza tabelas de classificação. A gente usa aqui como um código sequencial mesmo para o produto, então seria aqui um outro código, né? Porém, a tabela de classificação aqui, ela serve para quê? Tem aqui, inclusive, até alguns exemplos, né, de códigos anteriores antes da gente mudar esse parâmetro para sequencial. O que acontece? A gente quebra o código em classificações. Isso é muito interessante e utilizado para conseguir classificar os produtos. Um exemplo interessante, né? Eu tenho uma empresa que trata de cosméticos e nessa empresa de cosméticos, tudo que for relacionado a cabelo, a gente vai começar com 01 no código. Perfeito. Então aqui seria 01 para tudo, para todos que envolvam cabelo, né? E aí a gente consegue quebrar para que tenha até em 3 quebras, né, o código, para você classificar da melhor forma possível o seu código, para ali conseguir filtrar realmente, né? Então ali em mente você já vai ter que todos os produtos que começarem com tal informação ali no código é relacionado a uma coisa. Aí depois o código seguinte, né, que seria, por exemplo, esse daqui, que foi o 001, 003, também são subcategorias. Então, estaria relacionado a uma outra coisa. E ali, por fim, o terceiro é a mesma coisa, que a gente conseguiria quebrar também para nichar mais ainda o que quer dizer esse produto. E aí, depois de a gente colocar as 3 classificações aqui, ele gera um sequencial para a gente com base nas classificações colocadas. Um exemplo é esse daqui que eu coloquei aqui, né? O 01,
001, aí ele começou com o primeiro código da sequência, né, que seria o 1. Logo abaixo temos um cadastro da mesma categoria de tudo aqui, ó, e ele já veio com o sequencial de 2, e assim por diante. Porém, se você achar interessante utilizar apenas uma tabela de classificação, também vai funcionar. A gente não precisa quebrar em 3 obrigatoriamente, podemos quebrar em uma, em 2 ou em 3. Então, se você acha que para você já te atende apenas uma quebra, também conseguimos parametrizar e já fica tudo certo também. Ou você pode optar por usar, igual temos aqui agora, né, que é o código do produto como um sequencial. Então, você vai cadastrando, ele vai gerando um sequencial aqui para você. As tabelas de classificação, se parametrizadas aqui, depois você clica aqui nos 3 pontinhos e cria quais seriam as classificações. Mas aí esse aqui é assunto para um outro vídeo. Alterei ali no parâmetro para conseguir mostrar para vocês a questão do tipo grupo e classe, né? Coloquei aqui que o produto é do tipo 1, grupo 001 e classe 002. E aí o que ele fez para mim? Ele gerou ali o 01, 001, 002 e ali logo em seguida o sequencial. Aqui esse campo ele é relacionado ao ativo, então pode ser que depois esse produto ele não esteja mais ativo, então eu volto aqui em inativá-lo, ou eu posso cadastrar ele inativo por algum motivo, mas por padrão o que faz mais sentido, né, seria cadastrar o produto como ativo mesmo. Logo em seguida temos aqui o último nível, por padrão ele vem como sim, mas pode ser que esse produto não seja o último nível, por estar relacionado com outro produto. Então, às vezes, é uma quebra ali, né? Se for um produto que ele tá ali apenas para poder quebrar e demonstrar que temos ali outra categoria deste produto, aí o produto não último nível seria, exemplo, né? Parafuso. E aí os produtos último nível seria as variações do parafuso, né? Então, seria o parafuso X, Y e Z. Então, esses seriam últimos níveis. Logo que adiante, temos o código auxiliar. O código auxiliar, ele não é obrigatório, você não precisa preencher ele obrigatoriamente, porém, é um código extra que você tem aí. Pode ser que você esteja trocando de sistema e queira colocar como código auxiliar o código que você usava no seu sistema anterior, e agora gerar um código novo com base nos recursos que temos aqui. Pode ser que esse código auxiliar esteja voltado a alguma informação interna sua, ou combinado, ou organizado aí internamente ou durante a implantação. Então, o código auxiliar ele é realmente um código extra que a gente vai salvar ali para conseguir ter ali mais de um código, né, para esse produto, que às vezes o código auxiliar ele é um código mais reduzido, que os vendedores já têm ali em mente. Então, por isso tem também o código auxiliar aqui. O código auxiliar, ele é um campo que não pode se repetir. Então, se você colocou um código auxiliar em um produto, esse código auxiliar não pode estar em outro produto. Apenas um código auxiliar por produto sem repetição. Logo aqui temos também o campo de composto. Por padrão ele vem como não, mas pode ser também que a gente queira cadastrar uma composição dentro deste produto, muito utilizado para kits, por exemplo. Cadastrar aqui como kit e depois dentro da composição colocar quais os itens fazem parte desse kit. Mas o composto também é assunto para um outro vídeo. Logo em seguida temos aqui o tipo. Então, ele pode ser produto ou serviço. Quando ele for produto, ele fica aqui com esse status em azul. Quando ele for serviço, ele irá ficar com o status em laranja, demonstrando que é um serviço. Vou cadastrar, então, um produto mesmo. Logo a seguir, temos a situação da mercadoria. Essa situação da mercadoria, ela tem que se enquadrar em algum destes aqui listados, né? Ela é uma informação obrigatória, tanto o tipo como a situação da mercadoria é uma informação obrigatória, então precisamos colocar ela aqui para conseguir salvar o produto. Vou colocar que eu estou cadastrando um produto mercadoria para revenda. Agora eu vou colocar aqui, né, um nome para o nosso produto, é um produto teste. Assim que eu dou um tab aqui no meu teclado, ele já joga o nome para o nome fantasia. Posso adicionar mais informações, posso tirar algumas informações se eu quiser. Vou colocar aqui o produto teste 1 aqui em cima e deixar como teste aqui embaixo. Pode ser a mesma informação também, não tem nenhum problema. Temos aqui também o código do fabricante. Se eu quiser associar um fabricante a este produto, eu posso associá-lo. Ele vai ficar aqui, eu só vou colocar qual que eu gostaria de associar. Ele já traz para mim o nome do fabricante aqui. E eu também posso colocar o código deste produto lá no meu fabricante. Então,
Às vezes ali para tratar com o meu fabricante, ele tem um código lá interno dele, e às vezes pode ser até mais rápido eu falar qual que é o código dele. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, que lá no meu fabricante esse produto aqui, ele é o 1547789. Depois eu posso colocar também qual é o modelo do produto, não é uma informação obrigatória, assim como o código do fabricante também não é, e o código de fabricante, né, o nome do fabricante em si, associar um fabricante aqui não é obrigatório. Posso colocar um modelo desse produto e também posso associar uma marca a este produto. A gente também tem um cadastro de marca. Atualmente temos aqui apenas o sem marca cadastrado, mas poderíamos cadastrar mais marcas aqui. E aí colocar aqui. Ou posso deixar em branco também, não é uma informação obrigatória. Temos como também colocar uma imagem deste produto aqui e depois remover essa imagem se não for essa imagem, se quiser retirar e colocar uma outra. Mas temos também a opção de colocar uma imagem aqui no produto. Vindo aqui na próxima aba, temos os dados adicionais. Aqui temos a classificação complementar. Por padrão, normalmente, ela vem como outros. Eu vejo os cadastros dos produtos por padrão sempre como outros, mas temos outras opções. Podemos colocar como veículos novos, medicamentos, armas de fogo e combustíveis. Temos aqui também o NCM. Essa informação aqui ela é importantíssima, principalmente pensando em emissão de notas. Então, normalmente quando você compra algo ali do seu fornecedor, né, lá na nota já vem o NCM, e esse NCM você precisa preencher aqui. Se for uma produção sua, você também precisa saber o NCM para preencher ele aqui, para que você consiga emitir as notas ali, né, posteriormente. Então, vou colocar aqui um NCM, para que a gente consiga colocar ali no produto. Temos aqui também o código do NCM exterior. Se for um produto importado, pode ser que ele tenha um outro código que a gente possa tratar dele também. Então, existe esse caso aqui também, a gente pode preencher a informação aqui. Temos também o código CEST e também o número de registro. Também informações ali que não são obrigatórias, mas caso você queira colocar ali no produto, você também pode. Logo em seguida temos a procedência. A procedência é uma informação obrigatória e também, principalmente pensando em emissão de nota, que é muito importante que a gente coloque a procedência correta. Então, o seu produto tem que se enquadrar em uma dessas opções aqui. Vou colocar a opção nacional. Normalmente, os fiscais sabem informar corretamente, né, qual seria a procedência correta para este produto. E agora, logo em seguida, temos a fabricação em escala relevante. Normalmente, também eu vejo que grande parte dos produtos estão enquadrados aqui, né, no produzido em escala relevante. Mas também temos a opção aqui de produzido em escala não relevante. Por padrão, ele já vem como a primeira opção aqui pra gente. Temos também aqui o código do benefício fiscal, também não é uma informação obrigatória, mas é o famoso CBNF, né, que é utilizado também nas notas, né, é a tag CBNF ali. Então, para colocar essa informação lá na nota, você precisa preenchê-la aqui no produto. Aqui abaixo temos o código de natureza orçamentária de despesa e o de receita. Então, você pode associar naturezas orçamentárias aqui, tanto como despesa, né, tanto como receita. Ambos esses campos não são obrigatórios, eles estão aqui realmente para informar a natureza, né, e que a gente depois consegue puxar em relatórios, né. Então, quebrando às vezes ali qual seria a natureza orçamentária de despesa, quais produtos estão associados a ela e a mesma coisa para a receita. Aqui abaixo temos o campo de descrição. Esse campo aqui, ele também replica a informação colocada inicialmente lá no nome, né, quando a gente deu o tab, que jogou a informação para cá, ele também joga a informação para cá. Esse campo aqui é maior e a gente consegue preencher aqui também com mais detalhes, mais informações se necessário. Não tem nenhum problema se for a mesma informação preenchida aqui, mas alguns clientes optam por colocar mais informações ou colocar alguma informação diferente. Fica a critério da pessoa que estiver cadastrando, fica a critério do cliente. Logo em seguida temos a aba de características. Nela temos aqui as dimensões do produto. Então, podemos preencher, não é obrigatório também, peso bruto, peso líquido, comprimento, largura, diâmetro e espessura do produto. Também temos dimensões de estoque. Lead time, também, todas as informações aqui não são obrigatórias, viu? Lead time, que é o tempo que demora, né, para o produto chegar quando você compra ele. Isso pensando já futuramente em utilizar o processo de estoque mínimo automático, né, para que você puxe ali e saiba que quando você deve comprar, qual é o tempo que vai demorar para chegar, para que você tenha o estoque necessário
com base nas suas últimas vendas ali, para não faltar estoque ali daquele produto, né? Conforme as últimas vendas que você teve dele, quais produtos vai ter mais saída e menos. Então, por isso que serve essa informação aqui. Temos o local de estocagem. Pensando em almoxarifados, eles têm ali, às vezes, os corredores, cada corredor tem um código, né? E até mesmo cada posição. Então, aqui você pode preencher qual é a posição no seu estoque que esse produto está armazenado. Temos também aqui o estoque mínimo, também pensando, né, no processo de estoque mínimo e máximo que eu comentei. E também estoque máximo, né? Depois isso aqui vai ser utilizado caso você opte por usar esse processo, né, para saber quanto você tem que ter no estoque ali quando comprar, para ter sempre o estoque alimentado conforme as suas necessidades. O estoque mínimo automático é voltado à informação, né, que a gente já comentou aqui, que seria do estoque mínimo e máximo, para você puxar. Se esse produto estiver marcado, ele vai ser utilizado lá no processo. Se ele não estiver marcado, ele não vai aparecer lá no processo quando você for utilizar. Mas essa parte do estoque mínimo e máximo também é um assunto para um outro vídeo. E para a flag usa lote produto, se esse produto estiver marcado como usa lote produto, esse produto aqui terá lotes, então ele vai utilizar o processo de lote que temos, né? Então você consegue cadastrar lotes para esse produto depois. Se não estiver marcada, esse produto subentende-se que não tem lotes para esse produto. Logo aqui na lateral temos as dimensões de embalagem, também não são informações obrigatórias, mas você pode preencher, caso ache interessante, qual é o peso bruto da embalagem, a largura da embalagem, o comprimento da embalagem e o diâmetro da embalagem. A seguir temos a aba de controle. Essa aba aqui, esses 3 campos são obrigatórios. Você precisa preencher qual é a unidade de medida de venda, de compra e de controle. Então, a gente tem inclusive as conversões, né? Porque, por exemplo, você pode comprar um produto em quilos, mas vender em gramas. Ou até mesmo comprar um produto em gramas, mas controlar por quilos. Então, por isso que temos aqui essa informação. Esse controle que a gente fala aqui seria o controle dentro do estoque, né? Vou colocar então que esse produto eu vendo ele em gramas. Vou colocar que eu compro ele em quilos. E vou colocar que eu controlo ele em quilos também. Prontinho. Aqui abaixo temos unidades de medida que seriam extras, né? Pode ser que tenha um caso de uma outra unidade de medida envolvida nesse produto. Então, seria aqui que a gente colocaria ela. Colocaríamos qual é a unidade de medida, qual seria a unidade de conversão. Então, no caso, vamos supor que fosse em barra, né? Qual seria a outra unidade, né, que teria que converter? Vamos supor que seja em kit. E qual é o fator de conversão? Então, qual que é a multiplicação que ele tem que fazer dessa unidade para essa para que fique correto aqui, né? Do contrário, se for um fator de conversão que não é fixo, pode ser que seja em 10, mas também pode ser que seja em 15. Por padrão, a gente orienta a colocar 1 aqui e depois, lá na operação, a pessoa vai conseguir digitar qual seria o fator para aquele caso em específico. E aqui tem uma descrição extra para que a gente coloque alguma informação se necessário. Vindo para a próxima aba, temos o preço. Aqui no preço temos data do custo unitário, data do custo médio e data do custo unitário mais impostos. Essa data aqui, ela é preenchida automaticamente quando a gente salva o produto, conforme vão mudando esses custos aqui. Então, né, seria a data do último custo atualizado, né? Então aqui, isso para todos, né? Tanto para médio como para o custo unitário mais impostos. Temos aqui a informação do custo unitário, quanto que me custa esse produto, vou colocar, por exemplo, que são R$100. O custo médio, ele é calculado, então eu posso preencher ele aqui sim, mas ele é calculado, então ele vai fazer uma base para você, é um processo também utilizado, por padrão ele não vai alimentar esse campo aqui, a menos que a gente utilize o processo. É uma parametrização que fazemos aqui para que a gente consiga saber qual que é a média de custo em que a gente tem desse produto, né? Pode ser que eu compro ele por 100 em um lugar, compro ele por 150 em outro, e ele vai fazer uma média pra gente depois. E também temos o valor do custo unitário mais impostos, né? Tem um parâmetro para isso, que depois precisamos informar
qual que é a base do nosso preço de venda, né? Se seria o custo unitário mais imposto ou apenas o custo unitário. Algumas empresas optam por colocar o custo unitário, mas também pensando no imposto. Então, na verdade, eu não paguei R$100, né? Eu paguei 110 pensando nos impostos, por exemplo. Então, tem também essa opção aqui e depois você pode nos informar no momento da implantação qual é mais viável para você na sua empresa, né? Se seria fazer o seu preço de venda com base no seu custo unitário ou com base no seu custo unitário mais imposto. Aqui vemos já, né, que está parametrizado nessa empresa com base no custo unitário, né, que a gente colocou R$100 aqui e já trouxe R$100 para cá. Temos aqui moedas extras e preços extras, caso necessário. Essa empresa, por exemplo, se ela vende no Mercado Livre, né, ela pode colocar um preço extra aqui, que é o preço do Mercado Livre, que talvez não necessariamente é o preço que ela vende em loja. Você não é obrigado a usar esses preços aqui, mas caso você tenha vários preços, baseando-se ali em alguma situação, temos aqui as opções de você colocar outros tipos de preço. E aqui, por fim, temos a margem aplicada, também chamamos ela de markup, né? Que seria qual que é a margem que você adiciona ao seu custo para o seu preço de venda. Então, vamos supor que eu compro ele por R$100, porém, eu coloco 50% em cima dele. Então, eu vendo ele por R$150. Temos aqui a aba de estoque. Depois, posteriormente, conforme for tendo movimentações desse produto, vamos ter um saldo aqui, né? Pensando também em lote, para quem usa lote, vai ter um saldo por lote desse produto, né? E teremos aqui uma ficha para que seja possível visualizar este produto, a movimentação dele por ficha. Então vai aparecer para você que entrou 12, saiu 5, saiu 2, entrou mais 20. Seria a movimentação em formato de ficha. Este produto aqui, por exemplo, ele tem o saldo, então a gente consegue ver aqui qual seria o saldo deste produto, né, de acordo com os almoxarifados. No caso, ele só tem em um almoxarifado e a quantidade dele aparece aqui pra gente, que o saldo atual dele seria um 10. E depois temos a ficha também, né? Então aqui ele mostra pra gente que entrou 4 e também entrou 6. Se tivesse saído alguma coisa, apareceu um negativo, né? E o número, quantidade que saiu, aqui pra gente também. E aí ele mostra, inclusive, em que operação que teve essa entrada, né? Nesse caso aqui foi na operação de ajuste de estoque. Então, ele entrou 4 aqui nessa operação de ajuste de estoque. E depois aqui, se esse produto é estocável ou não. Já cliquei em salvar também, e é o que aconteceu aqui. Ele já salvou também as datas, e aqui no estoque, aqui no estocável, ele cria aqui pra mim o estocável para todas as filiais. Eu tenho 4 cadastradas aqui, então ele já criou pra mim para as 4 de uma vez. Por padrão comum, esse 1 aqui, ele seria o estocável como sim, e o 0 seria como não. Depois eu consigo entrar aqui e desmarcar, né, dizendo que esse produto não é estocável. Então, nesse caso aqui, o que seria esse estocável afinal, né? O estocável é para indicar que esse produto eu estoco ele. Se é um produto que eu não estoco, eu marco como não. Então, se é um produto estocável, pensando depois em movimentações, eu tentar transferir esse produto, ele é estocável. Se não tiver estoque desse produto, ele não vai deixar eu transferir, dependendo do parâmetro, né? Se o parâmetro for como bloqueio, não vai deixar eu transferir porque eu não tenho estoque, né? Pensando numa venda, né? Não deixaria eu vender porque eu não tenho estoque desse material. Agora, se esse produto não for estocável, ele deixa a gente transferir normalmente, ele deixa a gente vender normalmente, porque ele não é um produto que a gente guarda ali no estoque. Aqui a seguir temos o tributo, a gente consegue associar tributos aqui dentro do item. Talvez não seja tão interessante, porque normalmente utilizamos na CFOP, mas a gente pode parametrizar, em alguns casos é interessante, parametrizar o tributo direto aqui no produto. Então, eu posso colocar aqui um tributo, né, uma alíquota e uma situação por padrão. Aqui em anexos, temos mais opções com abas de outras informações que a gente também pode pôr no produto. Nenhuma dessas informações aqui é obrigatória. Agora, pensando nessas outras opções que temos aqui, o que mais dá pra gente pôr no produto? Essa primeira aqui, né, que eu abri, foi a de regra fiscal. Nela, a gente consegue apenas visualizar aqui, de acordo com o NCM colocado lá anteriormente, se temos cadastrado para o estado que eu preciso, né? Qual seria a alíquota, informações como essa. Aqui, se eu clico em novo, ele já
traz o NCM aqui para que eu cadastre. Essa informação aqui ela é totalmente fiscal. Então, é uma informação que não é obrigatória até então, né, no cadastro do produto, e depois vai ser parametrizada quando a gente estiver falando da parte fiscal. Temos aqui informações. Essas informações aqui é um log do cadastro do produto. Então, eu consigo saber aqui quem foi que criou, que momento criou, que horário criou e quem foi a última pessoa que alterou e que horário que ela alterou. Aqui, pensando em integrações, né, temos integrações com Marketplace e também com CRM. Pensando nessas integrações, se a gente estiver integrando este produto lá no Marketplace ou no CRM, né, se for utilizado aqui, depois ele marca pra gente qual foi a última data de integração do Marketplace ou do CRM. Temos aqui também a opção de código de barras. Caso a empresa opte por cadastrar o código de barras dentro do produto, seria aqui que a gente colocaria essa informação. Temos também aqui a opção da lei da transparência. O código dele apareceu aqui pra gente do NCM. E aqui as suas definições. Logo abaixo temos o produto substituto. Posso colocar aqui produtos que substituiriam este produto que estamos cadastrando. Então, temos essa opção também. Temos aqui o fornecedor do produto. Aqui a gente consegue associar quem é o fornecedor deste produto, porque não necessariamente ele é o mesmo que o fabricante, né? Pode ser que, ou até mesmo a marca, né? Pode ser que o meu fornecedor apenas forneça o meu produto, mas ele não seja o fabricante dele. Então, conseguimos associar aqui e colocar outras informações também. Aqui temos a opção de campos complementares. Nesse caso aqui, não temos nenhum campo complementar cadastrado, então eu clico aqui e ela não vai abrir pra gente, porque não temos nenhum campo complementar cadastrado. Porém, o campo complementar é caso a empresa tenha ali alguma informação que ela precisa colocar que não cabe nenhum desses campos que eu mostrei para vocês. Então, a gente cria um campo complementar para que ela preencha essa informação lá. Então, quando ela for utilizar o campo complementar, ela precisa vir aqui em anexos, campo complementar, vai aparecer aqui para ela essa aba e ela vai colocar ali a informação no campo que foi criado ali para ela. Temos aqui a movimentação do produto. Aqui, depois que esse produto for movimentado, a gente consegue marcar aqui no filtro para conseguir ver esse produto, aonde ele apareceu, se ele vai aparecer ali na venda, na compra, numa separação de material, numa proposta. E aí, depois a gente consegue ver onde o produto apareceu aqui, onde ele foi utilizado. Este aqui é um exemplo de produto que tem movimentação. Ele foi movimentado uma vez apenas. Porém, ele mostra aqui pra gente que esse produto apareceu lá na lista de materiais, parte de ordem de serviço, na data aqui exibida, qual é a quantidade, o valor que foi utilizado, a unidade de medida dele, né? Qual o cliente, inclusive, né, que estava envolvido com essa movimentação e qual que é o código dessa operação, né? E o número, inclusive, que é interessante e importante, né? Quando a gente for entrar nessa operação 2120, vamos procurar por esse número aqui para encontrar esse produto. Temos também aqui as observações por fim. As observações é um campo bem grande de texto para que a gente coloque mais informações, observações. Caso tenha necessidade de colocar ali alguma outra informação, podemos colocar ela aqui.